E aí pessoal, bom dia. Como é que vocês estão? Espera aí, eu não tô conseguindo ver vocês. Tem algo errado aqui. Espera aí. Ah, bem melhor agora, né? Bom, seguinte, o tema da nossa aula de hoje é a coluna vertebral, né? Só que não é só a coluna vertebral em si. A gente vai ver algumas lesões que estão associadas, né, à coluna vertebral, que de certa forma acaba impossibilitando a nossa mobilidade, né, no dia a dia e também na prática de exercícios físicos, né. Primeiro, a gente tem que entender o que é a coluna vertebral, né? O que seria a coluna vertebral, né? Então, também conhecida como espinha dorsal, né? A coluna vertebral é chamada de espinha dorsal, também conhecida como coluna vertebral, né? Ela é formada por ossos chamadas de vértebras, né? Essas vértebras elas se unem, né, ao longo da coluna, né, dando assim a sustentação e a mobilidade do nosso corpo, né? As principais funções da coluna vertebral, né? Ela está ligada à medula espinhal, né? Então ela acaba protegendo a medula espinhal, né? E ela é responsável pela sustentação da cabeça, né? A fixação das costelas e os músculos do dorso, né? E suas curvaturas são responsáveis pela força e sustentação, né? Dando assim um equilíbrio corporal. Bom, eu falei em relação às vértebras, né? As vértebras são essas estruturas aqui, ó. Então, nós temos as vértebras, né? Isso que eu acabei de circular aqui. Entre cada vértebra, nós temos um disco vertebral, né? Isso que eu vou circular aqui de azul, mas seria essa estruturazinha rosa, né? Então, esses discos, eles inibem, né, o contato entre uma vértebra e outra, né, fazendo com que não tenham choques, né, entre essas vértebras. Então, o disco ele impede o choque entre as vértebras, consequentemente evitando o seu desgaste. Bom, aqui nós temos a coluna, né, como um todo. Muitas pessoas, né, acabam não sabendo, né, ou imaginam que a nossa coluna ela é reta, mas não. A coluna ela não é reta. Se a gente for observar, a coluna ela tem algumas curvas, né? No caso aqui, ó, essa imagem aqui, né, que eu acabei de passar, essa linhazinha azul, né? Então, a nossa coluna ela faz curvas, né? Essas curvas são chamadas de lordose e cifose, certo? Bom, a nossa coluna ela se divide em basicamente 5 regiões, certo? Nós temos a região cervical, que seria essa região mais acima, né? Então ela possui aí 5 vértebras, certo? Nós temos a região, ou perdão, 7 vértebras, né? Nós temos a região torácica, que ela é composta por sua maioria, né, de vértebras, por 12, né? Nós temos a região lombar, com mais 5 vértebras. Temos a região sacral, ou sacro, com mais 5 vértebras, e a região coxígea, né, o famoso cox, né, que tem mais 4 vértebras, totalizando assim 33 vértebras que constituem a nossa coluna vertebral. Bom, se a gente for analisar, certo, a nossa coluna da região cervical até a região lombar, todas as vértebras vão possuir um disco vertebral. Porém, se a gente for analisar aqui e observar, na região sacral, né, e a região coxígea, o cox, essas vértebras elas são unidas, é como se fosse um único osso, né? Mas não. Essas vértebras elas são unidas, né, não por discos, mas pela própria estrutura óssea, tá bom? Então a região sacrocoxígea ela não possui os discos vertebrais, tá bom?
Bom, eu falei que a nossa coluna ela possui algumas curvas, né, que são lordose e cifose, né? Vamos ver aqui, por exemplo, o que seria a lordose, né? Então a lordose é uma curva normal, porém, quando essa curva ela é muito acentuada, nós temos a hiperlordose, né? Que seria é mais comum em meninas, né, em mulheres. Então, um indício da hiperlordose é quando a mulher ela possui o bumbum um pouco mais empinado, né? E também ela pode acontecer na região cervical. Então ela acontece na região cervical e na região lombar, certo? Ah, nós temos a hipercifose, certo? Deixa eu achar aqui. Opa, hipercifose. Acho que eu não coloquei aqui não o conceito. Oh, tá aqui. Então a cifose seria o desvio que a coluna faz, né? Então seria aquela corcunda, né? A hipercifose, e ela acontece nas regiões torácicas e sacral, certo? Aqui nas imagens nós temos, né, a hipercifose e a hiperlordose, né? Então notem aqui na hipercifose, né, aquela corcunda. Já na hiperlordose, né, nós temos a curvatura um pouco mais para dentro, né? Então acaba gerando aí, né, aquele bumbum mais empinado, né? Então a hipercifose seria a corcunda, né, e a hiperlordose seria o bumbum um pouco mais empinado, certo? A hiperlordose, a coluna ela acaba entrando, né, e na hipercifose a coluna ela acaba saindo um pouco mais. Além da hiperlordose e hipercifose, nós temos a escoliose. A escoliose não é uma curva natural da nossa coluna, né? A nossa coluna em relação às laterais ela é totalmente reta, né? Mas a partir do momento que eu tenho uma curva, né, para as laterais, opa, risquei aqui sem querer, quando nós temos uma curva para as laterais, nós chamamos de escoliose. Então a escoliose é uma deformidade em curva, né? Ela pode ser em S normalmente, que é mais conhecida, né? E ela também pode gerar uma rotação das vértebras. Então, além da coluna ela ir para o lado, ela também pode acontecer dela ir para o lado e girar ao mesmo tempo, certo? Então aqui nós temos a imagem da escoliose, a imagem do lado esquerdo, né? Então aqui, quando a escoliose ela vai para a lateral, certo? Bom, basicamente as lesões são essas, né? Eu tinha mostrado também a hérnia de disco, né? Que seria o desgaste do disco vertebral, né? Então aqui, opa, de novo, nós temos aqui o surgimento da hérnia de disco, né, que seria uma projeção ou saída a partir de uma fissura, ou seja, o disco ele começa a desgastar, né, e quando o disco começa a desgastar, as vértebras começam a ter contato entre elas, né? Então isso acaba gerando o desgaste não apenas do disco, mas também das vértebras, certo? Então, basicamente isso. Além dessas lesões que eu falei, hérnia de disco, escoliose, hipercifose e hiperlordose, nós temos outras duas lesões, que são a cervicalgia, ou seja, seria uma inflamação dos músculos da região cervical. Então, pessoas que passam o dia, o tempo todo no celular, né, ou na frente de um computador com a região cervical um pouco inclinada, né, isso gera uma certa tensão na musculatura da cervical. Então, esses músculos são inflamados, né, e gerando assim a cervicalgia. A lombalgia é o mesmo princípio, seria a inflamação dos músculos da região lombar, certo? Bom, pessoal, qualquer dúvida fala comigo, certo? Eu estou aí disponível para vocês.
tá bom? Espero que tenham gostado da aula aí, né? Bom, basicamente isso, tá bom? Tchau, tchau, abraço e até logo.